Fala galera, e finalmente chegamos às finais da WNBA. De um lado o Las Vegas Aces e do outro o Seattle Storm. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dos dois times na temporada de 2020 até a final. E é óbvio que eu vou falar qual que é a minha aposta aí para o campeão da WNBA. Então, bora lá! Aces e Storm chegam à final da temporada de 2020 da WNBA. Um ano de 2020 marcado pela pandemia do coronavírus, protestos contra o abuso do poder policial e contra o racismo, e também uma temporada regular de curta duração com menos jogos, na bolha também da WNBA, criada no estado da Flórida, na cidade de Bradenton. A gente teve cada time jogando 22 jogos cada um, ao contrário do que normalmente seriam 34 jogos. E também nessa bolha, assim como na NBA, na WNBA também teve esse isolamento, repórteres, jogadores e a comissão técnica ali e a organizadora, do campeonato, também todo mundo isolado com testes de coronavírus praticamente diariamente ali para manter a integridade, principalmente da saúde, dos jogadores e de todo mundo que estava nessa bolha. E hoje a gente vai comentar como que foi a trajetória de cada um desses times, do Aces e do Storm, até chegar à final, e depois também é óbvio, eu vou falar um pouquinho qual que é a minha visão dessa finalíssima aí e quem que eu acho que vai ser o time campeão dessa liga feminina de basquete americano. Antes da gente entrar para falar um pouco de cada time, eu queria explicar bem rápido como que funcionam os playoffs da WNBA. Ele funciona um pouco diferente para quem está acostumado com a NBA, que é a liga masculina. A liga feminina funciona um pouco diferente, vamos explicar rapidinho. Na WNBA, não há divisão de Conferência Leste e Conferência Oeste. A classificação dos 12 times da liga é feita com base em vitórias e derrotas e os meios ali, as regras de desempate. E a classificação é feita do primeiro ao 12º, sendo que se classificam para os playoffs somente do primeiro ao 8º. As fases dos playoffs da WNBA são primeiro round, segundo round, semifinal e final. No primeiro e no segundo round é uma disputa simples, ou seja, só um jogo é disputado entre as equipes, quem ganhar passa para a próxima fase. Já na semifinal e na final são melhores de 5 jogos, ou seja, quem ganhar 3 jogos nas disputas avançam para a próxima fase, ou se for uma final, é o campeão. Agora, como que funciona a classificação? Os times lá do primeiro e 8º, os times que ficaram em primeiro e segundo colocado, eles já pulam a fase de primeiro e segundo round. Então, os times que ficaram em primeiro e segundo já vão direto jogar a semifinal. Os times que ficaram em terceiro e quarto colocado, eles pulam somente o primeiro round, ou seja, eles já vão jogar direto o segundo round. E os times que ficaram entre quinto e 8º, eles vão jogar entre eles no primeiro round. O quinto colocado pega o 8º e o sexto colocado pega o 7º colocado. E fica claro que na WNBA é muito importante você terminar, o seu time, terminar nas primeiras colocações. Por exemplo, se você terminar em primeiro, você já vai para a semifinal direto. Então isso deixa a temporada regular cada vez mais disputada, cada vez mais acirrada ali para os times, é lógico, quererem ficar nas primeiras colocações. Agora então vamos para os finalistas, vamos começar com o time do Las Vegas Aces. Na temporada regular, o time do Aces não teve muita dificuldade, eles terminaram em primeiro colocado na classificação geral dos 12 times. Eles ganharam 18 jogos e perderam somente 4. Então foi bem tranquilo aí para o Aces classificar para os playoffs. Nos playoffs, como eu comentei, se o Aces classificou em primeiro lugar, eles já pularam o primeiro e segundo round e foram jogar direto à semifinal. E na semifinal, o Aces enfrentou aí o Connecticut Sun. E esse time do Connecticut Sun, que time guerreiro! Elas terminaram em 7º colocado, enfrentaram no primeiro round o Chicago Sky e no segundo round o Los Angeles Sparks. Passaram e chegaram a essa semifinal aí contra o Aces. Que foi meio que uma zebra, Porque, o 7º colocado que foi o Sun, geralmente a gente não aposta muito nesses times que ficaram mais atrás para chegar
na segundo round, semifinal e até na final. Então as meninas aí do Connecticut Sun foram guerreiraças e conseguiram chegar à semifinal contra o Aces. E essa série, a semifinal, na verdade, entre Aces e Connecticut Sun foi linda, foi muito disputada e que foi, como eu comentei, um time ficou em primeiro e o outro em sétimo. A gente não imaginava isso, mas ela foi para jogo 5, foi muito disputada. A gente teve ali confrontos do lado do Connecticut Sun com a Dewanna Bunner, a Alyssa Thomas e a Jasmine Thomas. E do lado do Aces, a gente teve aí a MVP, a Adia Wilson, e também a Angel. E apesar dessa questão da zebra aí, que eu chamei do time do Connecticut Sun, o Sun foi o que mais teve chance de fechar essa série e ir para a final. O jogo 1, o Sun ganhou do Aces fazendo 1-0. No jogo 2, o Aces correu atrás e empatou. Jogo 3, o Sun ganhou de novo, virou para 2-1. No jogo 4, o Sun teve a chance de fechar a série 3-1 e ir para a final. O Aces bravamente ali com a MVP, a Adia Wilson e a Angel lutaram, ganharam o jogo 4, empataram a série, forçaram o jogo 5 e no jogo 5 aí, decidido na última bola, nos últimos segundos ali, teve um erro de um arremesso de 3 da Dewanna Bunner, mas acabou aí que o Aces, por 3 pontos só, ganhou o jogo 5 e se classificou aí para a final da WNBA. E agora a gente vai falar um pouco sobre a trajetória do Seattle Storm. Na temporada regular, o time do Seattle Storm terminou na segunda colocação geral, olhando do primeiro ao 12º colocado, e coincidentemente com o mesmo número de vitórias e derrotas do Las Vegas Aces. O Storm ficou com 18 vitórias e 4 derrotas. E como a gente comentou, como o Storm ficou em segundo colocado, eles já foram direto para a semifinal da WNBA, pulando aí o primeiro e segundo round. E nos playoffs, na verdade, na semifinal aí da WNBA, o Storm acabou enfrentando o Minnesota Lynx, da nossa brasileira Damires Dantas, que jogou a sua melhor temporada da carreira aí da WNBA, do basquete feminino em si. E o Minnesota Lynx terminou em quarto colocado na temporada regular. E por isso ele acabou pulando o primeiro round e jogando o segundo round antes de enfrentar o Storm. O time da Damires aí acabou enfrentando no segundo round dos playoffs o Phoenix Mercury, da grande jogadora de basquete feminino aí, a Diana Taurasi. E nesse jogo, no segundo round, lembra que a gente comentou que é uma disputa única? Então nesse único jogo, a Damires jogou demais. Ela fez 22 pontos, o seu career high nos playoffs na época, até esse jogo, e a Diana Taurasi fez 28 pontos, elas foram aí os destaques de cada time, mas o Lynx aí, com a Collier ajudando ali a Damires, acabaram passando aí para a semifinal para enfrentar o Storm. E nessa semifinal entre Lynx e Storm, quem passou foi o Storm por 3-0. Só que quando a gente vê só o resultado final, 3-0 parece que foi uma varrida, né? Nossa, o Storm é muito superior que o Lynx, porque 3-0, olhando só os números, mas não, os jogos foram super disputados. A nossa brasileira aí, a Damires Dantas, jogou demais todos os jogos. Um ou outro jogo ali, a Nafisa Collier, que é a companheira ali da Damires, nas principalmente pontuações aí do time do Lynx, acabou não ajudando tanto a Damires em um jogo completo e metade aí de um jogo. Então ficou muito nas costas da Damires, mas a Damires jogou demais. O time do Lynx em geral foi bem, mas o Storm acabou aproveitando mais as oportunidades. A Stewart jogou demais e até o jogo 1 teve aí, tava ponto a ponto, os dois times estavam próximos ali da vitória e acabou que o jogo estava empatado. A Alyssa Thomas aí do time do Storm fez um game winner que acabou dando uma desanimada mesmo, né, na própria Damires e na Collier. Nítido ali, né? E é normal. Imagina, você tá lutando ali para empatar o jogo, para ganhar primeiro jogo das semifinais, e aí você toma um game winner, dá uma desanimada, mas mesmo assim elas vieram firmes ali pro jogo 2 e 3, mas infelizmente, pro caso da brasileira e pra gente que tá torcendo pra ela, né, infelizmente aí o Storm acabou passando e indo pra final. E no time do Storm ainda nessas semifinais tivemos algumas atuações muito boas da Sue Bird, que é outra jogadora muito boa aí do Storm, além da Alyssa e da Breonna Stewart.
Então esse time aí vem com tudo para a final. E agora vamos falar aí da final, né, entre Aces e Storm, que começa depois de amanhã, no dia 2 de outubro, com o jogo 1. E durante a temporada regular, os dois times se enfrentaram 2 vezes, dentro daqueles 22 jogos. O primeiro dos dois confrontos foi no dia 22 de agosto, e o Aces acabou ganhando por 8 pontos de diferença. Do lado do Storm, a gente teve a Breonna Stewart com 29 pontos, a Howard com 16 e a Sue Bird não jogou esse jogo. Do lado do Aces, a gente teve a Jal Wilson com 23 pontos e a Angel com 13 pontos. O segundo e último confronto aí da temporada regular dos dois times foi no dia 13 de setembro, que inclusive foi o último jogo da temporada regular. Nesse jogo, novamente, o Aces acabou ganhando do Storm, só que aí foi mais apertado. O jogo 1, o Aces tinha ganhado por 8 pontos na frente, já nesse jogo 2, o Aces ganhou só por 2 pontos. Um detalhe desse jogo é que a Lloyd, do time do Storm, fez 30 pontos, mas nem foi esse tanto detalhe. O maior detalhe foi que a Sue Bird e a Breonna Stewart, grandes estrelas aí do time do Storm, elas não jogaram esse jogo. Do lado do Aces, a gente teve a Jal Wilson com 23 pontos novamente, ela tinha feito 23 pontos no jogo 1 também. A gente teve a Hemby também com 23 pontos, e a Angel, que é a outra protagonista aí do time do Aces, junto com a Jal Wilson, a MVP. A Angel não jogou muito esse jogo, ela acabou jogando só 5 minutos, mas ela marcou 5 pontos em 5 minutos. Uma média pela minutagem ali muito boa. E para fechar, eu vou dar a minha aposta aí nessa final. Apesar do Aces ter ganhado os 2 jogos na temporada regular do Storm, eu acredito o Storm bem parecido um pouco com a coletividade que a gente vê até no Miami Heat, olhando para a final da NBA desse ano. E eu vejo também o time do Aces um pouco ali parecido até com o Lakers. Não na maneira de jogar e tudo mais, mas um pouquinho no estilo. Com duas jogadoras ali que despontam, a Jal Wilson e a Angel. Então eu acredito que nesse cenário da WNBA, a coletividade ali do Storm vai sobressair numa série melhor de 5, principalmente porque a Sue Bird não jogou os 2 jogos contra o Aces e a Breonna Stewart não jogou um desses jogos. Tanto que o jogo que a Breonna Stewart jogou, ela atuou muito bem com 29 pontos. Então acho que com elas juntas, mais a coletividade do time do Storm, que em quase todos os jogos tem várias jogadoras com pontuações bem distribuídas, acredito aí que o Storm vai ser campeão da WNBA, apesar de ter perdido esses 2 jogos aí e terminado na segunda colocação. Acredito que as meninas aí do Storm vão ser campeãs. E ainda para apostar no como que vai ser a série, acredito que vai ser um 3-1 aí pro Storm. O Aces vai acabar ganhando um jogo, sem dúvida, porque é um time muito bom, mas acredito que o Storm vai levar de 3-1 aí sim. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodunk se não for inscrito, para receber cada vez mais conteúdo de basquete, para dar uma força aqui pro canal. E siga também o Rebodunk nas suas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no podcast no Spotify. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Então é isso, valeu, falou!